Olá, irmãos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a virtude da modéstia. Logo quando estourou na internet, a evangelização, principalmente para jovens, através do Instagram, TikTok, aqui no YouTube, muito se falava, muito mais do que hoje, se falava sobre modéstia, sobre a virtude da modéstia. E em alguns casos, talvez tenha sido mal interpretado, porque as pessoas tinham essa dúvida ou esses questionamentos de tal comportamento é modesto, tal roupa é modesta, eu ir em tal lugar é modesto. E aí é onde se entra a reflexão de que a modéstia é uma virtude. Eu iniciei aqui falando sobre a virtude da modéstia, mas a gente ouve pessoas até de outras religiões, sem ser católicos, falando sobre moda modesta, entende? Maquiagem modesta. E a modéstia, ela nada mais é do que uma virtude. E sendo uma virtude, quem pode adquirir, quem pode exercer essa virtude, somos nós, seres humanos. Então, quem precisa ser modesto sou eu, é você. E também se existia, essa dúvida de se a modéstia era só para mulheres, como é que os homens vivem a modéstia. Então, todos esses questionamentos, eles são muito fáceis da gente conseguir interpretar, da gente conseguir discernir o que é modéstia, como viver a modéstia, se colocarmos nesse sentido, de virtude. Então, modéstia é uma virtude, se ela é uma virtude, quem adquire as virtudes somos nós, seres humanos, e isso inclui homens, mulheres, crianças. Então, para nós mulheres, a virtude da modéstia, ela é sim uma forma de tomar decisões, de se comportar, é algo de dentro para fora. Então, se eu adquirir essa virtude da modéstia, eu agora consigo tomar as decisões, fazer as minhas escolhas a partir dessa virtude. Então, tal maquiagem é modesta, tal roupa é modesta, como eu vou saber dizer isso? Como eu vou discernir? Eu vou perguntar para alguém, vai ser a etiqueta da roupa que vai me dizer se é modesto ou não? Vai ser o nome da loja que eu comprei que vai me dizer se é modesto ou não? Não. O que vai me dizer se é modesto ou não é o exercício dessa virtude. É eu saber reconhecer, eu saber perceber se aquilo cabe a mim enquanto cristã, se aquilo cabe a mim enquanto mulher cristã, se aquela maquiagem ela vai engrandecer o Senhor, se aquela maquiagem ela vai trazer a beleza que Deus me deu, a beleza que eu consigo aperfeiçoar, se ela vai ser para o Senhor ou se vai ser para mim, se vai ser para escândalo, se vai ser para não glorificar a Deus. Então, como eu vou saber se aquela roupa, se aquele decote, ele é modesto ou não? Vai ser justamente fazendo esse mesmo exercício. Isso glorifica o Senhor, isso agrada a Deus. E para que eu consiga essas respostas, aí eu preciso também de outras virtudes. Eu preciso também de temperança. A virtude da modéstia, ela está muito acompanhada da temperança, dessa tomada de decisão, com razão, com zelo, com cuidado. Então, tudo isso interfere nessas tomadas de decisões. Então, não é a roupa, não é os centímetros da roupa que vai dizer se ela é modesta ou não. Vai ser o exercício da virtude. E para os homens, funciona da mesma forma. Se o Senhor nos pede para que a gente cubra aquelas partes do nosso corpo que são íntimas, para os homens funciona do mesmo jeito. Se aquela roupa ela não glorifica a Deus, se aquela roupa ela é para escândalo, se aquela roupa é para chamar a atenção, se aquela roupa me coloca numa posição de atrair olhares que não são olhares para que agrade, aos olhos de Deus, então aquela roupa ela não será modéstia. Então, para os homens também, a forma de se comportar, os lugares que eu vou, a forma que eu falo com as pessoas, a minha disponibilidade de servir ao outro, tudo isso é acompanhado da virtude da modéstia. Para crianças também, da mesma forma, não existe idade para viver a modéstia, eu lembro que quando eu mudei as minhas roupas, de fato foi uma mudança que aconteceu primeiro exteriormente. Eu comecei a acompanhar algumas páginas, algumas meninas aí que na época falavam sobre isso. E eu comecei com a mudança do guarda-roupa, de fato, Então eu tirei roupas curtas, shorts jeans, roupas
muito decotadas, que eu já não tinha, né? Já não era muito de usar roupas muito curtas, então roupas extremamente curtas. Não, eu já não tinha, mas eu fui escolhendo aquilo que já não... que eu fui pelo estilo, né? Eu comecei pelo estilo, então o que já não era mais daquele estilo eu fui tirando. E aí, por fora, eu comecei essa mudança e junto, paralelamente, foi acontecendo a mudança interior. Então eu comecei a me comportar de uma maneira diferente também, eu comecei a tentar buscar a feminilidade, que aí já é outra questão, né? De comportamento, de fala, de vestes, da docilidade, da firmeza também, que uma mulher não quer dizer, né? A feminilidade, ela não vem acompanhada dessa coisa de ser muito frágil e tal, né? Então, tudo isso foi acontecendo paralelamente, a mudança exterior e a mudança interior. Mas, em alguns casos, e que deveria, de fato, seguir, né, dessa forma, se a gente for analisar, né, a mudança ela precisa primeiro acontecer interiormente. E aí os frutos dessa mudança serão as mudanças exteriores. Mas o importante é que a gente encontre esse caminho de mudança, de não se conformar, de estar vivendo dessa forma. Então a virtude da modéstia, ela nos coloca em uma posição de... como eu posso dizer? Eu sinto que a virtude da modéstia, para mim, me colocou em uma posição onde eu não sou o centro. Não é tudo sobre mim. Apesar de que, muitas vezes, a gente vai ser visto como centro. Porque hoje é mais escandaloso nessa sociedade que a gente vive. Nessa cultura que nós vivemos. De nudez, de... sabe? Aqueles sites lá que a gente conhece bem. A gente vê o povo falar. Nessa geração, é mais escandaloso você vestir uma roupa mais comportada do que você se vestir sem roupa. No sentido dos olhos humanos. Então, para nós, muitas vezes, vão olhar pra gente, vão utilizar essa mudança de uma forma pejorativa, vão colocar apelidos, porque eu já fui chamada de beata muitas vezes, como se fosse uma ofensa. Já me perguntaram muitas vezes se ia ser freira, como se fosse uma ofensa também, que pra mim não é. Seria maravilhoso se eu fosse também, se essa fosse a minha vocação. Mas muitas vezes a gente vai parecer que a gente é o centro das atenções. Mas isso é um passo a passo, né? Então, com o tempo, isso vai diminuir. E aí você vai ficar, sabe, no seu canto, no seu lugar. Você não vai mais ser o centro. As pessoas não vão mais ficar olhando para aquilo que você se veste, daquela forma que você faz. Mas será muito melhor, será muito bom para você diante de Deus, aos olhos do Senhor. E também para o amadurecimento, para a salvação de nossa alma, será muito melhor viver daquela forma. Se viver nesse... como se fosse um anonimato, sabe? Eu sinto assim, depois que eu comecei a viver a modéstia, é como se eu vivesse no anonimato. Eu não faço mais parte de uma massa, de um grupo. Não faço mais parte de um centro. Eu agora vivo no anonimato. No sentido, eu tô falando isso no sentido exterior, no sentido das vestes. Então, que a gente não se apegue muito a essas coisas materiais, as coisas de fora, mas que a gente internalize a modéstia como uma virtude. E que essa virtude seja para o engrandecimento de nossa alma, seja para louvar a Deus, que as nossas roupas, a nossa forma de falar, a nossa forma de se maquiar, que tudo isso seja para louvar a Deus, e não para motivo de escândalo, nem para chamar a atenção, não para chamar olhares. E a gente sabe também que se expor de uma maneira sexualizada, de uma maneira exagerada, é sim um pecado, né? Vestir certos tipos de roupa é pecado, porque a gente sabe que atrai olhares, atrai falas, e não é isso que nós queremos, não é isso que o Senhor nos convida a viver junto com os nossos irmãos. Então, o que eu puder evitar para que o meu corpo não seja motivo do outro pecar, é bom que eu faça. Então, se eu puder evitar vestir tal roupa para que outra pessoa não me olhe com escândalo, é bom que eu faça. Então, eu sempre faço essa reflexão. E claro que no início, para quem está com essa transição aí, agora falando diretamente para mulheres, quem está nessa transição aí de guarda-roupa, de mudar algumas vestes, a gente sabe que no início não tem como, a maioria das pessoas não tem como mudar tudo da noite pro dia, mudar todas as roupas. Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, sempre escolhendo aquilo que é melhor,
Se eu tenho duas opções, eu escolho a opção que me aproxime mais da virtude da modéstia. E aí a gente vai fazendo essas boas escolhas. E conforme o tempo for passando, a gente vai renovando os nossos guarda-roupas. Eu iniciei falando sobre crianças, né? Então é importante exercitar a virtude da modéstia desde a infância. Porque como eu quero que o meu filho, ele se vista de uma forma que agrade a Deus, se quando é criança eu visto ele de uma forma que desagrada a Deus, só porque ele é criança. Então às vezes eu vejo as pessoas comentando, é criança, não tem maldade nenhuma. Mas a criança vai crescer, não vai ser criança eternamente. Então é necessário amadurecer essa criança já com esse pensamento da virtude, da modéstia. Ensinar o seu filho a falar bem, a se comportar bem com as pessoas. Eu não digo nem no sentido de birra, não é nesse sentido. Eu digo se comportar bem, não gritar com o outro, saber como chegar, como sair dos lugares, como diz os mais velhos aqui, né? Saber entrar e saber sair. Então, saber que o seu corpo é para ser guardado. Então, é importante a gente ensinar para as nossas crianças esse exercício da virtude desde pequenos. E isso a gente não faz nem com teoria, aí a gente vai para a prática mesmo. Ensinar a sentar direitinho, ensinar os meninos, né, a se comportar direitinho, a cobrir o seu corpo, a não escandalizar o corpo do outro. Então é importante esse exercício desde pequeno para que seja um adolescente, seja um adulto, seja uma pessoa que já teve contato, né, diretamente com esse tipo de comportamento. Então, para os homens, a mesma coisa, para nós mulheres também. E que sejamos santos, né? Que a santidade nos acompanhe, que a gente consiga alcançar a perfeição que o Senhor nos convida em todas as áreas de nossa vida. Então, que Deus abençoe vocês e voltaremos aqui com outros assuntos.